Estamos de volta para a última parte da nossa aula de lógica de programação. Aí eu vinha antes do intervalo falando para vocês da utilização dos módulos, a utilização das funções e procedimentos. A gente entendeu a importância da utilização desses módulos, a utilização da divisão do nosso programa, do nosso algoritmo. Entendemos que isso é feito muitas vezes pela questão do bom uso da memória, o bom uso do processamento da nossa máquina, da questão da segurança, a gente percebemos isso, e entendemos até, finalizamos entendendo que a função, ela sempre retorna um valor, enquanto o procedimento, ele é um tipo de função, ele é quase uma função que não retorna valor. E futuramente a gente vai utilizar, a gente vai ter que perceber qual a melhor utilização para cada situação de cada uma delas. Só que, se a gente está dividindo os arquivos, se a gente está separando esses nossos arquivos em funções externas, até mesmo em arquivos externos, então como é que a gente faz o bom uso da memória na utilização das tais variáveis, uns vetores ou matrizes? Como é que a gente utiliza isso? Como eu posso fazer com que algo que está sendo no nosso programa principal, nosso algoritmo principal, como ele possa ser acessado em um outro arquivo? Como é que podemos fazer isso? E aí é o entendimento que necessitamos sobre as tais variáveis locais e variáveis globais. Bora entender isso aqui na nossa aula, nossa apresentação, nosso slide. As variáveis locais. Antes de mais nada, vamos entender um pouco sobre as variáveis locais. Variáveis locais são variáveis declaradas dentro de um subprograma. Elas só podem ser manipuladas dentro do subprograma que ela declarou. Logo, elas não são visíveis em nenhuma parte do programa. Então, nesse caso aqui, se você necessita utilizar algo que fique somente naquele setor, somente naquela função, somente no programa principal, só naquela parte do algoritmo, a gente faz a chamada de uma variável, a criação de uma variável local. Bora ver nesse nosso exemplo aí em tela. A gente tem ali uma função, chamamos ela de função muda_a, onde ela tem ali uma variável, criada ali a variável a. Essa variável a está recebendo o valor de 4. E esse valor aí que está nessa variável a, ele está funcionando somente dentro dessa função. Tanto que no programa principal existe também uma variável chamada a, o mesmo nome, mas elas são variáveis com o mesmo nome, mas são diferentes. Elas estão posicionadas dentro da memória em locais diferentes. Por isso que na variável do programa principal, eu tenho ali ela iniciada com o valor de 2, está lá, valor de 2, e eu mandar printar em tela, vai estar o valor de 2. Agora, lá na variável, dentro da função muda_a, a variável criada com o nome a, ela está recebendo o valor de 4. Então, naquele momento, ela tem o valor de 4, mas quando a gente retorna para o programa principal, o valor que a gente tem encontrado dentro da variável a será 2. Bora ver aqui o passo a passo. Não quer dizer, então, que eu começo tudo com essa variável lá no nosso programa principal valendo 2. E quando eu chamo ali na linha seguinte a nossa função a muda_a, a gente vai lá para o programa, lá para a parte do nosso algoritmo, onde tem a função muda_a, e lá nós temos inicializado uma nova variável. A variável a, do tipo inteiro também, e ela está recebendo o valor de 4. Ali naquele momento, ela tem o valor de 4. Se a gente mandar printar o valor de a, ele vai chamar aquela variável que está naquele momento ali. E aí no programa principal, quando retornarmos para o programa principal e mandarmos imprimir o que tem dentro da variável a, ele estará chamando a variável a do programa principal. Porque elas são vistas como locais, a variável ali está sendo local. Então, na realidade, a variável a da função muda_a não é igual à variável a do main. O programa trabalha com as duas variáveis independentemente, de formas independentes. Com a variável local, duas funções diferentes, por exemplo, uma f1 e uma f2, podem ter o mesmo nome de variável para armazenar dados diferentes.
pois nesse caso, quando a função f1 está sendo executada, o valor da variável fica oculto em f2, e assim vice-versa. Então, esse caso aqui da gente ter uma variável somente com valores locais, não quer dizer somente que eu queira utilizar o mesmo nome em diversas variáveis, mas que aquele valor, aquilo que está sendo trabalhado naquele setor do código, fique somente ali. Se a gente for pensar num espectro bem maior, se os dados que estão sendo armazenados naquele momento, que estão sendo processados naquele momento daquele algoritmo, ficar somente ali, isso nos serve como proteção do programa como um todo. A gente acaba tendo áreas que não estão sendo acessadas. São áreas que o valor dela, os valores que estão sendo trabalhados ali, eles ficam somente naquele momento. Mas se eu quiser que um valor fique executável em todo o programa, eu deverei chamar uma variável global. As variáveis globais são variáveis declaradas no início do programa principal, fora do corpo de qualquer função, inclusive do main. Então, se a gente, antes de começar ali, comecei as bibliotecas, e eu colocar variáveis ali, então aquela variável é vista como variável global. As variáveis globais podem ser manipuladas durante toda a execução do programa. Assim, qualquer alteração que se faça numa variável global refletirá em todas as funções do programa. Deve-se tomar cuidado, pois ao se definir uma variável global, ela não poderá ser declarada em outra função do programa, porque isso acarreta em um erro de compilação. Observe que a variável A foi declarada no corpo do programa principal e não dentro da função mudar. A gente tem ali, ó, no início do nosso programa principal, a gente tem ali a função main, e dentro dela está lá, ó, A recebendo 2. E ali no começo, lá no começo do nosso programa, onde está declaradas as nossas variáveis, foi criada ali uma variável A. Aquela variável A ali naquele momento, ela é global. Ela pode ser acessada por qualquer programa, em qualquer local. Então, se eu criar esse arquivo, se eu dividisse em dois arquivos as minhas funções e o meu arquivo principal, mas se eu coloquei lá no meu programa principal as bibliotecas, chamativas das minhas bibliotecas, e eu colocar ali as funções, as variáveis, essas variáveis vão ser globais. Quero que vocês entendam que mesmo quando a gente começou a dividir aqui arquivos, um arquivo, um módulo que vai ser só para as funções, um módulo que, no caso da calculadora, vai ser para a soma, divisão, a gente tem que lembrar que temos que ter um arquivo principal, porque é nesse arquivo principal que é a chamativa pelas bibliotecas e é nele que vai ligar a todos os outros arquivos. Ele é o central ali do nosso programa. Então, a gente tem ali aquela variável global A e ela recebendo aquele valor ali. Quando ela recebe aquele valor de 2, tá lá, ó, recebeu o valor de 2, está valendo 2. Quando eu chamo a nossa função muda A, lá a variável que está lá interna, eu nem precisei, percebam que dentro da função muda A, eu não precisei declarar uma nova variável. O A ali ele não foi redeclarado, eu não coloquei int A, é só o A, como se ele já tivesse declarado, na verdade ele foi declarado no começo do programa como uma variável global, então eu só estou fazendo com que ela receba este novo valor. E por isso ela começa a valer 4. Quando eu retorno para o meu programa principal, lá no meu programa principal, e chamo qual é o valor de A, ele vai mostrar que o valor de A foi aquilo que foi acrescentado lá dentro da nossa variável global, lá dentro da nossa função na variável global A, valendo agora 4. Então o valor da variável foi alterado dentro de muda A, e essa alteração foi passada para a variável lá no main, porque ela é global, ela está acessível. Quando eu digo que ela é global, ela está acessível a todos os outros arquivos. Quando eu digo que ela é local, eu estou dizendo que ela só estou dando acesso somente àquela parte do código ou àquele arquivo. E a recursividade? Entender um pouquinho, já que falamos sobre a função, vamos entender como seria a recursividade. A função de nome recursividade é chamada no corpo dela mesmo. No entanto, essa chamada recursiva gera o loop infinito.
isto é, leva o programa a travar. Por isso, normalmente as funções recursivas têm uma condição de parada para evitar o loop infinito. Bora ver o exemplo de uma função, o uso da recursividade dentro de uma função. Eu tenho ali no início, linhas 1 e 2, a chamada das bibliotecas. Na linha 3, agora a partir da linha 3 até ali a linha 8, eu tenho a nossa função. Essa função, chamei ela de fatorial, mas vamos lá para o programa principal para entender o que vai acontecer quando eu chamar essa função. Linha 9, o nosso programa principal tem início com a função main. Linha 11, eu iniciei duas variáveis do tipo inteiro, A e B. Linha 12, eu peço para a pessoa digitar um número. Vocês estão vendo ali em tela, digite o número. A pessoa digitou o número 5. Esse número 5 vai ser recolhido pela função scanf, colocada dentro da nossa primeira variável ali, AA, está guardadinho dentro de A. E aí na linha 14 eu estou chamando fatorial A. O que está acontecendo ali? Eu estou chamando a função fatorial, perceba que tem ali o parênteses, função fatorial, e estou passando um parâmetro, estou passando o valor de A, o que estiver dentro da nossa variável A, está sendo passado como parâmetro lá para a função fatorial. Lá na função fatorial, que foi criada ali na linha 3, do tipo inteiro, fatorial, ela espera um parâmetro, ela espera um argumento. O argumento que ela está esperando ali deverá ser do tipo inteiro e será armazenado dentro dessa nova variável que ela criou ali, n. Então, o que a pessoa digitou lá, o número 5, está sendo passado do programa principal e caindo dentro de n. E aí vem a comparação, 4, na linha 4. Se n for igual a 0, aí ele vai retornar o valor 1. Ele vai retornar 1. Ou seja, o 1 é o que ele passa ali para o principal, ele vai retornar para o programa principal. E o return irá retornar o n. Quanto que é o n? 5 multiplicado pelo, agora que eu estou fazendo a recursividade, estou chamando o fatorial, a mesma função que a gente já está dentro, estou chamando o fatorial agora, passando n menos 1. Quanto que é o n? 5 menos 1, então eu estou passando agora nessa função o fatorial 4. E aí, de novo, como eu chamei o 4, resultado desse 4, desse if aí, ele retorna de novo no if. 4 é igual a 0? Não, não é igual. Então, de novo, ele vai retornar n. Quanto que é o n agora? 4 multiplicado pelo fatorial de n menos 1, ou seja, fatorial de 3. Ele vai ficar nesse ciclo aí, nesse looping criado, nessa recursividade criada aí, passando número a número, ou seja, multiplicando a cada vez e diminuindo 1. Ou seja, esse é o fatorial. E aí, resultado, ele vai retornar o return dele, o retorno final dele, vai ser return n multiplicado pelo último fatorial, ou seja, a soma de todos, e aí vai nos retornar o valor de 120. Ou seja, na linha 14, onde eu tenho o fatorial de A, ele vai receber todo o fatorial multiplicado, 5, multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1, até chegar ao valor total ali, que vai ser armazenado para o programa principal dentro de B. E aí, basta eu chamar na linha 15 o valor de B e vai mostrar ali, no caso, o fatorial de 5, que é igual a 120. Bora relembrar um pouquinho sobre os registros ou o struct. Registros e structs. Um registro, também conhecido como record, é um pacote de variáveis, possivelmente de tipos diferentes. Cada variável é um campo, um field do registro. Na linguagem C, registros são conhecidos como structs. O nome é uma abreviatura de structure, ou seja, struct vem justamente de estrutura, porque é o que estamos fazendo, a gente está criando uma estrutura que vai armazenar variáveis de tipos diferentes, porque até agora a gente trabalhou com vetores, que são variáveis do mesmo tipo, matriz, que são variáveis, todas elas deveriam ser do mesmo tipo, armazenadas ali, e no caso do struct, não, eu posso armazenar tipos diferentes. Inclusive, recordem desses nomezinhos, o record, o field,
que é assim que o registro é visto lá em banco de dados. Quando vocês estiverem enfrentando a disciplina de banco de dados, vocês vão ver essa mesma estrutura, só que utilizando esses nomes, o record, o field, dentro das tables. Aí quando vocês dizem, não, peraí, esse negócio de table aí, que tem os campos dele, que chama-se field, eu já vi isso em algum lugar, vi com o Hildo lá na disciplina de programação, linguagem de programação, na linguagem C. A gente viu isso na linguagem C. Como é que ele é definido, esse struct? O seguinte exemplo declara um registro de nome X, a gente chamou ele de X, com 3 campos que podem ser usados para armazenar dados. Normalmente a gente tem que mostrar o tipo dele, struct, e definir o nome. O nome pode estar no início ou pode estar aqui no início ou pode estar lá no final. Isso é independente. Até mesmo em algumas linguagens eles costumam colocar mais ao final. Então eu chamo ali struct, abro a chave e coloco os tipos, as variáveis que eu quero que tenha ali. Nesse caso, eu chamei 3 variáveis, a dia, mês e ano, todas elas do tipo inteiro. Chamei as 3 ali, pronto. Eu poderia chamar tipos diferentes? Com certeza, estamos utilizando um registro, estamos utilizando uma estrutura. Eu poderia ter chamado ali uma do tipo caractere, um vetor do tipo caractere, chamei ele de nome, onde eu armazenaria o nome das pessoas. Eu poderia chamar outros tipos, como flut também, poderíamos, porque ela aceita diversos tipos. Nesse caso, a nossa estrutura aí vai armazenar esses 3 tipos. Aí a gente acabou de ver, a gente viu hoje na aula, durante a nossa aula, falando sobre matriz, no armazenamento ali dentro da matriz de alguns elementos. Naquele momento, eu poderia não somente chamar um elemento, mas eu poderia ter chamado o X aí. Eu poderia ter chamado nossa estrutura e guardar naquele espaço toda uma estrutura. Para se referir a um campo de um registro, basta escrever o nome do registro e o nome do campo separados por um ponto. Então, se eu quero chamar somente o dia, eu quero mostrar o que está armazenado ali em dia. Então, eu chamo o nome do registro, x.dia. E aí ele vai me mostrar o que tem ali dentro. Da mesma forma, se eu quero armazenar só o que tem ali dentro, então x.dia recebe, atribui-se, ou seja, nosso igual aí, 31. Eu vou estar armazenando aquele item ali, naquele momento, ali dentro daquele espaço dia. E assim, desse modo, eu posso acessar qualquer um dos espaços, manipular qualquer um dos espaços dentro da minha estrutura. Isso aqui também, vocês vão recordar quando estiverem lá na disciplina de banco de dados, é desse modo aí também que acessa os campos dentro de uma tabela de um banco de dados. Bora para um exemplo. Escrever um programa que peça um limite superior, então faça de 0 até esse limite os números primos. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, nem vamos utilizar o struct, foi um exemplo mesmo aleatório, não vamos utilizar o struct aqui. Mas vamos ver o que ele está pedindo. Eu tenho ali na linha 5, iniciando nosso programa, linha 6, eu comecei uma variável n do tipo inteiro, eu comecei uma variável nmax inteiro também, uma i, uma j e uma total de visores. Todas essas 5 variáveis, todas elas do tipo inteiro. Eu venho ali na linha 9, chamando ali, digite o limite máximo. O limite máximo, o número que a pessoa digitar ali vai ser armazenado dentro de nmax. Ainda coloquei ali na explicação que deveria ser o mínimo, o número 2, ou seja, porque a contagem vai começar de 1 até tal número, o seu máximo. Então, o máximo que ele poderia armazenar ali. E aí, eu tenho um while ali, uma condição do que vai acontecer, comparando esse número, o nmax, com 2, ou seja, porque a contagem vai ser a partir desse número aí, a partir de um caso do 2, nossa contagem. E aí, eu faço a limpeza de tela, o CLS, o System CLS, ele faz a limpeza de tela e aparece ali, digite o limite máximo. E aí a gente entra dentro do nosso laço. Dentro do laço, eu vou olhar item a item, fazendo a comparação, ele verifica, se, no caso aqui a gente está procurando, esse limite máximo é na busca de números primos, é justamente isso, números primos. Então ele vai procurando, fazendo a comparação dentro do laço, se o número é visto pelo total divisor, se ele
é um número primo e vai imprimindo em tela cada um deles até chegar ao limite máximo. Ele vai contar quantos divisores na verificada do número primo, a partir da linha 24, no laço mais interno, e aí nisso ele vê a questão do... verifica os divisores para aquele primo e assim é concluído o número primo ali. Se o total de divisores é 2, imprime o primo com a formatação de 4. Então, no caso aqui, é a formatação, o máximo que eu quero é a formatação do meu campo, ou seja, a impressão 4D, o máximo de número que eu posso digitar ali. Aí o programa é completo, tá? Depois se vocês quiserem dar uma olhada, mas esse programa também está fazendo parte lá do nosso repositório. Para um segundo exemplo aqui, desenvolver um algoritmo para ler o número de uma sala de aula, sua capacidade. Vamos sair dividindo aqui o nosso programa, desenvolver um algoritmo que deva ler número de sala de aula, primeiro problema aqui, sua capacidade total de alunos, nessa mesma, e imprimir quero a impressão também, imprimir a linha mostrando o número da sala de aula, sua capacidade e número de cadeiras ocupadas e sua disponibilidade, indicando se a sala está lotada ou não. Então a gente tem aqui a divisão da nossa problemática geral em pequenos problemas, e aí nessa pequena divisão aí a gente tem que, a grande problemática é como eu vou armazenar esses dados aqui, essas estruturas que têm tipos diferentes. Número da sala de aula, capacidade até do mesmo tanto, total de alunos matriculados, a gente concluir qual o número da sala, ou seja, fazer essa comparação. Como é que a gente vai fazer isso? No programa, o que é esperado é justamente isso, que eu digite o número da sala, ou seja, poderia ser um número, poderia ser um caractere, poderia ser uma letra, mas aí eu vou digitar o número da sala para ela ser reconhecida. Digite a capacidade da sala de aula, ou seja, quantos alunos vão estar ali dentro daquela sala. Digite o número de alunos que vão entrar naquela sala, ou seja, eu tenho 30 carteiras, vamos pensar assim, e eu tenho 26 alunos para colocar dentro dessa sala. No final ele vai mostrar a sala, o que foi digitado, sua capacidade, as cadeiras que foram ocupadas, e aí que está o grande mote, é perceber se essa diferença aí, se as cadeiras ocupadas e a capacidade, se a sala está lotada ou não. Então eu venho ali, iniciando o nosso programa, int main, iniciando a linha 4. Linha 6, eu tenho as minhas variáveis iniciadas, todas do tipo inteiro. Então a gente nem precisa utilizar registro por enquanto, não precisa utilizar algo diferente, todas são do mesmo tipo, então podemos continuar só seguindo variáveis, tranquila nessa estrutura. Número de sala, capacidade e os alunos matriculados, as 3 variáveis que eu quero. Primeiro eu peço na linha 7 para a pessoa digitar o número, depois na linha 9 digitar a capacidade e na linha 11 o número de alunos. Cada um desses dados digitados vão cair nas respectivas variáveis criadas. E aí vem a nossa comparação, que é para saber se a quantidade de alunos, se esses alunos cabem dentro dessa sala. Vai ser alunos matriculados maior ou igual à capacidade. Então, a partir daí, a gente vai decidir aí o que vai ser mostrado em tela. Se os alunos matriculados são maiores do que a capacidade, então a gente vai mostrar algo como a sala lotada. Entra no primeiro espaço do nosso if, mostrando a sala lotada. Ele vai mostrar o número da sala, capacidade, os alunos, e aí vem a informação sala lotada. Então é nada mais do que um simples if e um else agora, se caso os alunos matriculados forem menores do que a capacidade. Aí sim a sala não vai estar lotada. Feita a mesma comparação, a gente nem precisava necessariamente de um else aqui, porque nessa simples comparação, se a sala não está lotada, logo ela cabe a quantidade de alunos. E aí mostraria a sala não está lotada. Aí o arquivo completo, para vocês visualizarem. Mais um exemplo. Vamos continuar nessa revisão aqui em cima agora de exemplos. Implemente um programa em C que leia o nome,
a idade e o endereço de uma pessoa e armazene esses dados em uma estrutura. Agora sim, ele está pedindo, agora eu tenho que fazer essa tal estrutura. Além disso, dele estar pedindo essa estrutura, eu podia ter feito essas variáveis soltas, mas como ele está pedindo para construir através de uma estrutura, isso aqui já é o planejamento inicial para uma base de dados, onde ele pede nome, caractere, a idade, que é um inteiro, e o endereço, que é outro caractere. Em seguida, imprima em tela os dados da estrutura. Então, ele está pedindo ali para me digitar o nome, a pessoa digitou ali Carlos Eduardo, informe a idade, a pessoa digitou ali 42, e informe o endereço, a pessoa digitou o endereço da pessoa ali. E no final, deverá mostrar esses 3 itens ali. E isso tem que estar armazenado na estrutura no nosso registro. Bora ver como é que foi feito. O registro sempre é a primeira estrutura, da mesma forma que você vai declarar as variáveis no começo do seu programa, aqui é a mesma coisa, você vai declarar a sua estrutura no começo do seu programa. Tem ali na linha 4 a chamativa do struct, chamei o struct, dei um nome para ele de pessoa, e do lado, quando você falou sobre a estrutura, você disse que o struct começa e depois das chaves você coloca o nome. Eu disse que tinha os 2 modos, você pode colocar struct pessoa, ou você colocar esse pessoa depois do fechamento da chave ali. São 2 modos que são aceitos aqui dentro da linguagem C. A gente tem que sempre olhar aquilo que é aceito por aquela linguagem, aquele modo de construção. Na linguagem C aceita tanto no início como no final. Então eu tenho ali struct, chamei essa estrutura de pessoa, e aí vem o que vai estar dentro dessa estrutura. Eu tenho ali char, caractere, nome, é um vetor que tem 30 posições que vai estar guardando o nome. Depois eu tenho na linha 6 mais uma variável, só que agora do tipo inteiro. E na linha 7 eu tenho mais um vetor do tipo caractere que aceita 50, que vai ser o nosso endereço. Logo a seguir começa o nosso programa principal, na linha 10, nosso main. E aí a gente tem que lembrar que a estrutura que foi criada, do jeito que ela foi criada ali, da mesma forma que eu falei sobre as variáveis locais e globais, eu estou criando aquela estrutura fora do nosso programa principal, lá no começo. Resultado, essa estrutura pode ser acessada, ela é global, ela pode ser acessada por qualquer outro arquivo, qualquer outro código dentro do nosso programa. Eu posso criar esse struct dentro do programa, próprio programa main, e aí ela fica só local. Então as regras de local e global funcionam também para registro aqui a nossa estrutura. O que temos que lembrar é que quando você cria uma estrutura, você tem que chamar essa estrutura através de uma variável ali criada do tipo estrutura. Então vejam que na linha 12, o que eu estou fazendo? Estou chamando aquela estrutura. Eu chamei aquela estrutura de P, e essa estrutura será de que tipo? Será um struct, essa nossa variável IP, ela vai ser de que tipo? Vai ser uma estrutura, o nosso struct, pessoa. Ou seja, eu estou dizendo que ela vai ser desse tipo. Então, se eu tivesse várias estruturas, basta eu definir o tipo que eu quero. Esse momento, eu não estou chamando os dados. Eu estou chamando aquela estrutura, é o molde. É como se você dissesse o seguinte, que nesse momento aí, eu estou chamando aquele formato, a planta da casa, como ela será. Que foi definida justamente lá na linha 4, o struct pessoa. Então, eu estou definindo aquele modo bem ali. Eu gosto sempre de dizer que quando você define aquele modo, aquela estrutura, é como se você estivesse definindo a página do seu livro. E quando eu chamo ali o struct pessoa P, eu estou definindo aquele molde para aquela página que vai ser armazenada naquela posição daquele vetor. Aí eu quero cada posição cada posição 0, 1, 2, o índice 0, 1, 2, 3, seja aquela estrutura, repetição. Então ela é perfeita para a construção de formulários. E aí, na linha 13, a gente vai preencher os espaços. Nesse preenchimento, a gente tem que lembrar como chama-se a cada espaço. O espaço que tem nome, nosso vetor nome, como ele deve ser chamado? Eu disse que era o P, nosso P, ou seja, aquela nossa variável, ou seja, essa nossa folha P, ponto, nome. Eu estou chamando lá aquele nome, aquela
aquele vetor que está dentro da estrutura. E assim eu vou escrever na primeira estrutura que eu estou criando aquele nome. Seguida, idade, idade, vou guardar a idade. Depois, endereço, eu guardo o endereço ali na última parte da estrutura. E assim, eu poderia refazer esse caminho, no caso eu só criei uma simples variável, mas se fosse um vetor, eu poderia fazer esse caminho, sendo que cada um dos índices desse vetor seria uma página diferente aqui. Nesse caso, eu só armazenei um só endereço. Esse meu programa, esse meu código aqui, ele armazena somente os dados de uma só pessoa. Mas se eu quisesse fazer um formulário, aí eu vetor o tamanho que você quisesse. E aí, no final aqui, a partir da linha 20, eu começo a imprimir em tela tudo aquilo que foi armazenado nas linhas anteriores. Bora pensar numa coisa, gente? Eu gosto sempre de trazer para a realidade, para o nosso mundo real. Como é feito o cálculo de mira em jogos de tiro. Vocês já devem ter jogado algum joguinho desse tipo aí, né? Battlefront, Counter-Strike. E aí tem essa questão de você conseguir atirar. Ah, a mira é boa, essa arma aqui tem uma mira melhor. Eu não estou dizendo nem de você olhar a mira mesmo por algo como um fuzil, mas você conseguir acertar os outros personagens durante um jogo. Como isso é feito em um jogo? Será que dá para a gente entender essa mira de jogo utilizando aqui a nossa linguagem C? Bora ver aqui. Vamos ver um exemplo que leva justamente algo próximo ao que a gente vê lá na mira. Só que aqui no cálculo aqui de posições dentro desse retângulo, dentro dessa imagem aí. Eu tenho essa imagem, eu tenho esse retângulo aí desenhado, tá aí em forma laranja, que nesse retângulo aí desenhado desse jeito, eu quero saber justamente onde ficaria cada um dos pontos nesse retângulo. Ou seja, é o mesmo cálculo que a gente utiliza para uma mira, um atirador em um jogo. Então, criar uma estrutura chamada retângulo. Essa estrutura deverá conter o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito do retângulo. Cada ponto é definido por uma estrutura ponto, a qual contém as posições x e y. Faça um programa que declare e leia uma estrutura retângulo e exiba a área e o comprimento da diagonal e o perímetro desse retângulo. Então, inicialmente, o nosso programa ele deverá pedir aqui cada um dos pontos, o ponto esquerdo, o retângulo, o x, ou seja, a horizontal no ponto esquerdo, o ponto mais à esquerda. A gente tem lá, ponto à esquerda. O y, ponto superior, o ponto superior y, ou seja, é no vértice. Então eu tenho ali, tá lá, ponto superior. O ponto direito x do retângulo, tá lá, em x, está aqui. E o ponto inferior de y, aqui o ponto inferior de y. Dando esses pontos, vocês que já estudaram um pouquinho aí da matemática em si, na criação justamente de gráficos, esses 4 pontos formam justamente a nossa figura aí, o nosso retângulo. E aí, gerando esse retângulo, o programa deverá fazer os cálculos ali de área e perímetro. O comprimento da diagonal, a área e o perímetro. Comprimento da diagonal, área e perímetro, a gente sabe que são somente a utilização das fórmulas. Então o programa em si parece inicialmente sendo complicado, mas você tendo o entendimento das fórmulas, você consegue fazê-lo. Bora ver o passo a passo de como ele foi feito. Eu tenho ali, inicialmente, criei a estrutura. Vou guardar esse x e y dentro da estrutura. Criei um struct ponto. Dentro dessa nossa estrutura, eu chamei as variáveis, os campos vão ser do tipo inteiro, x e y. Onde eu vou armazenar ali os pontos do nosso retângulo. E aí, no nosso programa mesmo, a partir da linha 8, eu chamo o PA, o nosso ponto, a nossa variável, que será do tipo struct ponto, e chamo a PB, que vai ser também um struct do tipo ponto, para me poder criar assim o nosso retângulo, sendo que PA eu vou utilizar para X e o PB para Y. E aí na linha 11 eu chamo ali
as nossas variáveis que vão ser utilizadas durante o programa para mim fazer o cálculo sobre comprimento, área e perímetro. O flut comprimento, eu chamo uma variável flut comprimento diagonal, uma altura, uma base, uma área e um perímetro para que eu utilize no cálculo dessas áreas, no cálculo final de cada uma delas. E aí chega o momento de eu pedir cada um para a inserção daqueles dados. Linha 12, eu peço para a pessoa digitar o X no ponto esquerdo, ele vai cair, vou chamar lá a minha estrutura PA com o ponto X. Depois eu chamo a minha estrutura PA no ponto Y para colocar o ponto superior de Y. Depois eu vou completar agora a PB com o nosso ponto em X e depois a PB com ponto em Y. Assim eu peguei, já estou armazenado dentro das minhas duas estruturas, estou armazenado já os 4 pontos. Então eu já tenho os 4 pontos formando o meu retângulo. E aí chegou o momento de fazer agora o cálculo. A altura, a gente tem a fórmula já da altura já colocada através da SQRT, chamamos ela ali, a base e a área. Ou seja, esses cálculos aqui, a gente já fez em outras aulas, a área de um retângulo é a altura vezes a base. A gente já tem essas fórmulas. Então, ter as fórmulas e colocar ali, tranquilo. O grande negócio aqui era criar a estrutura. E aí, por fim, eu só chamo, eu não pedi para desenhar em tela, não foi pedido isso para desenhar em tela o retângulo. Eu chamo cada um dos valores, do comprimento, da diagonal, da área, do perímetro, para ser mostrado em tela ali, como o programa o pede. Aí o programa total com tudo isso, não foi pedido para a gente desenhar. Se tivesse sido pedido, a gente poderia ter feito o desenho em tela, mas não foi o pedido aqui, era somente preencher, criar esse nosso retângulo e fazer esses cálculos. E se eu quiser saber, eu quero engrandecer esse valor, engrandecer esse conhecimento, e usar nessa mesma estrutura, nesse mesmo exercício anterior, a gente fazer um programa que declare e leia a estrutura do retângulo em um ponto. E informe se esse ponto, a gente vai adicionar um ponto qualquer, e esse ponto que a gente vai colocar, pedindo ali os valores de x e y, se esse ponto está dentro do retângulo. Agora sim chegamos ao nível do que eu iniciei esse nosso algoritmo, de saber a mira de um tiro em um jogo de tiro. Então quer dizer que o tal do retângulo, ele é o personagem que você está atirando. E o ponto, esse ponto que a gente vai escolher agora, para saber se você acertou o personagem ou você errou. Então, via de base, se a gente for ver em qualquer jogo, é desse jeito. Nesse caso, eu estou utilizando essa estrutura aí, o retângulo, mas poderia ser justamente o campo que está ao personagem, que rodeia o personagem. E quando você dá um tiro, o único cálculo que tem que ser feito no teu algoritmo, nesse momento, na sua função, é saber se esse ponto faz parte, está dentro desse retângulo, que é o personagem ou não. Então, daí a gente entende como é feito o cálculo em cima de um tiro, um jogo de tiro. A mira do jogo de tiro. Então, retornando aqui, usamos de novo a estrutura ponto, com 2, no caso o x e o y, aquela estrutura que eu preciso do x e o y, o mesmo que foi feito no anterior, que agora a única diferença é que eu vou inserir um novo ponto, e esse novo ponto deverá ser mostrado se ele está dentro ou fora daquele campo de visão, se ele acertou ou não o tiro. E aí eu saio fazendo o preenchimento. Esse preenchimento aqui, que a gente vê a partir da linha 10, o ponto esquerdo de x, aí, o ponto mais à esquerda de x, é o PA ponto x. Esses pontos aí, eles já vêm definidos para cada personagem. Cada personagem, um tanque de guerra, ele tem um tamanho maior. Então, isso já seria definido para aquele objeto naquele jogo. Um personagem, um homem, ele tem naquele jogo, as posições dele x e y são tais, ou seja, eu já começa o personagem já passando esses valores. Então, esses valores aqui que eu estou pedindo para a pessoa digitar, o valor do retângulo em x e y, formando o nosso retângulo, esses valores, se a gente for pensar em um jogo, eles já vêm pré-definidos na construção do personagem, na construção de cada objeto, um carro, um avião, tudo isso lá construído diretamente ali na construção daquele objeto no jogo. Aí o nosso caso aqui
é saber justamente se acertou ou não aquele personagem. E a gente vai perceber que após ali a gente ter preenchido o nosso retângulo, ter visto o nosso retângulo, sabendo os pontos sobre o retângulo, aí chegou o momento de saber a questão do tiro, onde a pessoa deu o tiro e onde acertou, se acertou ou não, onde na tela ele está. No nosso caso aqui, é pedido, para saber a posição desse tiro, qual é a posição de X e qual é a posição de Y, ou seja, o vértice bem aí criado de X e Y vai ser a localização do tiro, onde o ponto, no nosso caso aqui é só um ponto, onde o ponto vai ficar no nosso desenho, no nosso retângulo aí, se ele foi dentro ou fora do retângulo. Aí é simples, é só fazer a comparação. Ali a partir da linha 25, a gente vê que a comparação é se o PX, o valor lá de PX, ele é maior ou igual ao PA PX e também o PX é menor ou igual ao de PBX, ou seja, se ele está lá o retângulo, se ele está dentro do retângulo. Então, se ele tiver essas condições aí, ele está dentro do retângulo. Caso ele não aconteça isso, eu não preciso nem fazer uma nova comparação. Se ele não está dentro do retângulo, ele está fora. Ou seja, eu errei o personagem. Eu não acertei o tiro. Aí, a partir daí, a gente poderia incrementar, nesse caso, nesse cálculo desse jogo, a devida posição. Se, digamos que esse retângulo aí fosse realmente o personagem. E a parte central seriam os seus pontos mais vitais, o coração, a cabeça. Então eu aumentaria o dano aí quanto a esse tiro aí. Se for mais lateral, quanto mais na borda, o dano será menor, o dano de vida. Então é desse jeito que vocês percebem até que quando a gente está nesse joguinho de tiro, você acertou a pessoa, o único tiro que acerta e você derrota o seu inimigo é se acertou na cabeça. Pronto, ali seria o grande prêmio. Mas se você acerta no peito, é tirado uma quantidade de vida. Então esse cálculo é feito através justamente desse cálculo aqui que a gente está aqui mostrando em tela agora. Então quanto mais a borda, menos energia, quanto mais ao centro, mais energia. Tá aí o código completo. Esse código completo também está lá dentro do GitHub para vocês visualizarem, vocês entenderem. Por enquanto, você utilizar isso aqui na vida real, como ainda não estamos na produção de jogos, ainda não é nada. Mas futuramente, quando vocês começarem a criar, eu imagino que quando estivermos até justamente nessa área, aí, quando vocês começarem a definir um dos primeiros jogos que a gente acaba construindo dentro de aplicações, vocês devem conhecer que é o Flappy Bird, que é aquele passarinzinho que ele tem que passar por meio dos canos. Então a gente pode até utilizar esse tipo de algoritmo que a gente está aqui em tela para fazer esse mesmo passarinho dar tiro, acertar os inimigos. Tá? Mas isso é futuramente, lá no futuro, quando a gente chegar nessa produção, a gente já estiver nesse nível, aí vocês vão lembrar dessa aula de hoje e vão perceber, o Rido chegou a falar isso aí, na hora eu fiquei meio voando, mas hoje em dia eu sei o que é. Mais um exemplo, cria uma estrutura representando um aluno de uma disciplina, e essa estrutura deve conter o número de matrícula do aluno, seu nome e as notas de 3 provas. Defina também um tipo para essa estrutura e escreva um programa que leia os dados dos 5 alunos e armazene nessa estrutura. Então eu vou criar a estrutura, armazenar os alunos com suas notas e matrícula dentro dessa estrutura. E isso deverá ser exibido em tela. Então, no caso aqui, o que eu preciso? Eu estou precisando inicialmente da criação da minha estrutura. Está lá no início do programa, a minha estrutura. Ela vai ser dado o nome aluno, o nome dessa estrutura tudo é aluno. Ela vai ter os 3 tipos, a matrícula, o nome e 3 floats aí, que vai ser as 3 notas do aluno. Chamei ali o type_def, perceba que eu estou chamando type_def, ou seja, definindo como tipo, antes até do nosso main, porque eu estou dizendo que é do tipo, esse tipo vai ser global, não importando onde eu esteja no meu programa, eu vou conseguir acessar. Ali na linha 11, eu estou definindo ali um vetor, e eu estou definindo que ele vai ser do tipo aluno,
E o que é o tipo aluno? O tipo aluno é aquela estrutura lá no começo. Então eu já chamei o type def struct, já definindo que a estrutura, quando você definir um tipo aluno, você está dizendo que é aquele tipo, aquela estrutura ali no início. Linha 12, eu começo mais duas variáveis do tipo inteiro, uma i e uma i maior. E na linha 13, eu estou começando ali mais duas outras variáveis, a média e a maior média, onde eu vou definir a maior média ali dos alunos. Na linha 15, eu vou começar a utilizar um laço, a nossa variável i, onde está definido que ela vai passar 5 vezes. Eu vou preencher 5 alunos aí, preencho 5 alunos, conforme cada passada eu peço a matrícula, nome do aluno, definindo ali justamente na posição daquela estrutura, onde vai estar definido ali a matrícula, vai estar colocado o nome, vai estar colocado as notas P1, P2 e P3 naquela estrutura. A estrutura só armazena isso, ela não está armazenando a média, não foi pedido isso. A média é a parte fora dessa estrutura. E aí vem ali na linha 27, a gente vê que a média vai receber justamente as 3 notas dos alunos, de cada aluno na sua passada no FOSFOR, dividido por 3, que é para dar a média. Então fica armazenada ali a média naquele momento. E aí vem na linha 28, se a média é maior do que a maior média, ele vai fazer essa comparação, aí o i, no caso aí, a maior média recebe aquele valor da média, o novo valor de média, para ser a nova média maior, e o i recebe o valor ali na nossa variável i. O nosso i maior recebe a variável i. Assim eu armazeno a maior média e a média. Lembrando que a maior média e a média, ela não está guardada ali dentro da nossa estrutura. A gente não fizemos isso. Poderíamos ter criado ali também na estrutura. Nesse momento eu acho até que deveria ter sido feito desse modo, porque vai ser perdido aí a média e a maior média no final do nosso programa, para ser acessado. E aí vem na linha 32 a apresentação dos dados. Eu mostro linha a linha a matrícula, chamando cada um dos itens. Perceba que eu estou chamando cada um dentro da estrutura, aquele momento, a matrícula, eu chamo o nome, chamo cada uma das notas e ainda mostro a maior média desses alunos. Apresentado aqui, opa, ficou gigantesco o programa, mas é porque é principalmente na hora da digitação, de cada um dos dados dentro da estrutura, aí que fica muito. E é porque eu coloquei só 5 alunos. Se a gente tivesse colocado mais, essa estrutura seria bem maior. Essa estrutura é perfeita para você guardar em um arquivo à parte, em um registro à parte. Aí, tela completa. Mais um exemplo, cria uma estrutura representando uma hora. Essa estrutura deve conter os campos hora, minuto e segundo. E agora, escreva um programa que leia um vetor de 5 posições dessa estrutura. Então, eu peço aí que seja apresentado algo como isso. A pessoa coloca hora, minuto e segundo e isso seja armazenado no final. Simples, como a gente já fez o outro ali. Criamos a estrutura, definindo hora, minuto e segundos dentro dessa estrutura. No programa principal, a gente inicia o nosso vetor horários, que eu defini que vão ser 5 horários ali, ou seja, eu posso armazenar até 5 horários. E aí esses horários vão serem chamados ali dentro do nosso laço, onde a pessoa vai digitar a hora, o minuto e o segundo, e isso vai ser armazenado essas 5 horas aí, esses 5 horas, 5 minutos e 5 segundos, ou 5 horários, e aí a partir daí que é definido ali como vai ser apresentada a soma desses horários ali no final, ou seja, vai apresentar ali a maior hora lida de todos. Ele faz uma comparação dentro do if de cada hora e minuto ali, para saber qual das horas que foi apresentada a maior delas. Então, de novo, o programa ficou bem extenso, justamente porque pede-se 5 vezes a digitação destes valores. Então, por esse motivo que ele ficou repetitivo. Aí o programa completo. Mais um exemplo, faça um programa em linguagem C que leia 10 números positivos e imprima o quadrado de cada número. Para cada entrada de dados, deverá haver um trecho de validação para que um número negativo não seja aceito. Então a pessoa vai digitar os números, não pode digitar número negativo, como a gente vê aqui no nosso
exemplo, digitou o número negativo, vai aparecer informe um número maior do que 0. E assim ele vai receber esses 10 valores, e todos esses 10 valores aí. A gente, nesse caso aqui, a gente nem precisamos criar um registro, não precisamos criar estrutura, não foi pedido isso. Poderíamos usar? Poderíamos, mas não foi necessário aqui. A gente só utilizou as variáveis NaN e AI e chamamos, dentro do nosso laço, como a gente já aprendeu hoje, a passagem de 10 vezes recebendo aquele valor, sempre fazendo uma comparação, tem ali um while, fazendo uma comparação na linha 11, se o que foi digitado ali, ele é menor ou igual a 0, que não pode ser isso, é uma das regras ali, a gente pediu que não tivesse esse tipo de número. E aí vai me dar essa informação ali, e eu retorno para o meu laço até eu completar a estrutura, até eu completar, nem vou chamar de estrutura, até completar o nosso exercício com as 10 passadas ali daquele nosso laço. Assim, chegando no final, eu consigo mostrar o quadrado de cada um deles. Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45%. Se o valor da compra for menor que 20 reais, caso contrário, o lucro será de 30%. Faça um programa em C que leia o valor do produto e imprima o valor da renda. Ou seja, ele tem que haver uma comparação. Eu coloco o valor do produto, coloquei ali, valor do produto, R$125. E aí, através desse valor aí, ele deverá fazer a seguinte comparação. Se esse valor é menor do que 20. Se for menor do que 20, o lucro será menor ali para 30% e não 45%. Então, nada tão difícil, gente. Nesse caso aqui, a gente inicia o nosso programa, começando as variáveis ali, valor do produto e o valor da venda. A pessoa vai digitar o valor do produto, vai cair dentro de valor de produto, e aí nada mais do que uma comparação. O valor do produto, ele tem que ser, ele não poderá ser, o valor do produto menor do que 20. Se ele for menor do que 20, e aí a gente cai na regra dos 45%. Se caso não acontecer isso, nem precisava ter colocado todas as regras ali. Se caso não fosse os 20, né, os 20 reais, eu mudasse. Eu já coloquei ali 30% logo, se fosse diferente de 20 reais. E aí no final, eu mostro só essa informação ali de quanto que foi. Ou seja, o cálculo que vai ser feito diante do valor do produto. Se ele for menor do que 20, o cálculo é com 45, e se ele for maior, é com 30. Aí, aparece em tela. Crie um programa em C que possa ler um conjunto de pedidos de compra e calcule o valor total da compra. Cada pedido é composto pelos seguintes campos. Aqui é mais uma estrutura. Eu tenho ali número do pedido, data do pedido. A data do pedido deverá conter dia, mês e ano. O preço unitário daquele produto e a quantidade daquele produto. O programa deverá processar novos pedidos até que o usuário digite 0 como número de pedido. Então, esse aqui vai ser o programa máximo nosso, que a gente pode fazer até aquela nossa lista. Lembra da lista que eu falei que ela poderia ser incrementada no nosso projeto? Incrementada, recebendo valores? Pois é justamente isso. A gente tem aqui o número do pedido, a data daquele pedido, o preço daquele único pedido, e se a pessoa pedir mais de um, um relógio custa 50 reais e eu quero 2, então ele deverá fazer a multiplicação e mostrar ali que o pessoal gastou 100 reais ali naquele momento. E aí só falta aqui no pedido, nesse nosso exemplo, a questão da gravação. Só isso que poderia implementar aqui para a gravação em um TXT. Então eu tenho ali o início do nosso programa, void main, início do nosso programa. Linha 5, eu tenho as variáveis N, quantidade, dia, mês e ano. Eu poderia ter feito isso tudo dentro de uma estrutura, não foi pedido, mas seria legal se fosse uma estrutura. A gente pode até melhorar isso fazendo pela estrutura. Linha 6, mais duas variáveis, a preço e a total. Na linha 7, eu venho um faça, para a pessoa digitar pelo menos um número, tem que ser um valor, um produto tem que ser digitado. A pessoa digita isso e aí começa a comparação ali. Digite a data do pedido, a pessoa vai digitar o dia, o mês e o ano. A gente poderia até definir isso dividido mesmo em 3 passos, qual é a data, ou
qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano, mas a gente definiu logo tudo de uma vez. Linha 14, digite o preço unitário, o preço daquele produto, o número do pedido é o 11, então qual é o valor desse produto? A gente coloca ali a quantidade do produto, quantos desses você vai comprar, no caso ali foi definido 54, e aí faz-se o cálculo disso. A nossa variável total, ela vai receber o preço pela quantidade. Então o preço de um relógio era R$50, comprei 2, então a total vai receber os R$100, vai receber o total disso. O único momento que eu estou vendo aqui que está faltando, além de a gente passar isso para uma estrutura, e ficaria bem mais organizado, mas o código ficaria um pouco maior para a nossa tela, seria eu dizer o nome, não faltou aí o nome do produto, só tem o número do pedido. E aí na linha 19 vem mostrando um print mostrando o custo, de quanto é que vai me custar tudo isso, o valor que está armazenado no total, que no caso do relógio seria os R$100, e aí no nosso exemplo em tela mostrou-se 864. E aí ele vai me perguntar, digite o número do pedido. Se eu digitar o pedido como 0, eu vou estar saindo. A minha regra de saída não é essa. Digitou 0, sai do programa. E aí eu digito 0, eu saio. No caso ali eu já digitei 0, só preenchi um produto e saí. Mas eu poderia continuar preenchendo enquanto não digitasse número 0, que é o número do pedido 0, ou seja, um pedido de número 0, isso não vai acontecer dentro do sistema. Então essa seria a nossa regra de saída ali desse produto, desse nosso pedido. E aí eu poderia encerrar esse nosso programa, além de ter feito o registro, o nome do produto, e continuar guardando isso dentro dessa estrutura, eu poderia fazer isso em um TXT, em um externo para nós. Pessoal, encerrando aqui nossa aula, quero lembrar vocês que esse foi somente o início da nossa caminhada. Na caminhada de aprendizado da linguagem de programação, vocês começaram a aprender a linguagem C, vocês entenderam como é a lógica de programação. Mas eu quero que vocês compreendam que isso só é o início. Mesmo que você acredite que aprendeu pouco da linguagem de programação, mas isso era para aprender a lógica. De agora em diante, vocês estão aptos para aprender qualquer linguagem de programação. E aí, a gente se encontra em uma outra disciplina, aprender uma nova linguagem e, quem sabe, até construir aí alguma coisa bem forte dentro do mundo da tecnologia. Então, até uma próxima disciplina de programação.